Pronto. Em hidrologia, tá? Vocês viram lá que eu já coloquei nosso trabalho de curva-chave, tá? Para vocês entregarem. Então, vocês vão lá, acessam e depois vocês entreguem o trabalho de curva-chave ali pelo sistema, tá? Vocês fazem o arquivo e depois enviam o arquivo. Vocês podem enviar o arquivo, é um arquivo único, tá? São 3 curvas-chaves que eu pedi para vocês fazerem. E aí vocês vão me entregar como se fosse um relatório, tá? Como se estivesse entregando para um cliente de vocês. Mostra os dados coletados, que é cada uma daquelas colunas, o trabalho que vocês fizeram no Excel, o gráfico com a curva-chave, né, com as 2 curvas do desvio padrão de 5% a mais e a menos da nossa curva, né, da nossa linha de tendência, que vocês vão fazer ali na curva, e a equação da curva-chave lá em cima. Simples, tá? Sem nenhum bicho de 7 cabeças. Então vamos continuar aqui com a classificação dos modelos matemáticos, tá, de simulação hidrológica. Então a gente vai falar agora sobre o que a gente considera, tá? Aqui a gente está continuando com aquela parte de temática, tá? Do que é do que são os termos dentro dos modelos matemáticos, tá, de simulação. Então a gente tem aqui memória zero e memória infinita, tá? Memória vai ser o espaço de tempo no passado, durante o qual a entrada afeta o estado presente do sistema. Sendo memória zero um sistema que a entrada afeta somente no período que ela ocorre, e memória infinita é quando depende de todo o seu passado, tá? Então, quando a gente está falando aqui se é um modelo de memória zero ou um modelo de memória infinita, vai depender muito, tá, do que a gente está analisando, ok? Deixa eu lembrar um modelo de memória zero, tá? Modelo de memória zero, a gente pode estar falando em modelo de enchente, tá? Que ele não depende das chuvas passadas, ele depende única e exclusivamente dos dados que estão ocorrendo naquele momento. Ou seja, se o nível do meu rio está subindo, é claro que se o nível está subindo, é nesse momento que os dados são importantes, tá? Então aí a gente fala que é um modelo de memória zero, porque para ele não interessa o passado, interessa só o que está acontecendo naquele momento. E quando a gente vai fazer outorga, regularização de vazão, modelos de regularização ou coisa parecida, aí a gente se preocupa um pouco com o passado, porque eu preciso saber como é que estavam as medições anteriormente, tá? Como é que estavam as medições anteriormente, como é que estava a vazão anteriormente, para que eu possa, de alguma forma, apenas fazer a modelagem e definir a outorga daquele corpo hídrico em cima das minhas máximas e mínimas durante o ano, né? Porque a outorga, eu vou fazer uma outorga para alguém sempre por um período anual, e então eu trabalho sempre com a menor vazão, vejo qual é o mínimo que já teve, né, histórico, ou seja, a história. Quem tiver com o microfone ligado, só para falar comigo, hein, turma? Senão a gente vai ficar com muito barulho aqui e a gente não vai conseguir falar, tá? Vamos lá. A gente pode chamar também de memória finita quando depende de entrada dentro de um período finito do tempo, tá? Por exemplo, a memória de uma bacia hidrográfica a uma determinada precipitação, o tempo que a água leva para infiltrar, percolar, escoar até a seção do rio que delimita a bacia. Então, isso aqui é uma memória finita,
tá? Por que com a memória finita? Me interessa um pouco o que aconteceu no passado, onde seria o passado a precipitação, mas depois que ela infiltrar, percolar, escoar e sair no meu resultório, acabou, não me interessa mais o passado, tá? Porque dali em diante, a precipitação já foi, não vale mais como informação para mim, ok? Linearidade. Então aí a gente tem uma coisa que a gente já ouviu por diversas vezes, né? O que é linearidade. Então o sistema linear se baseia em princípio de superposição, tá? Y1 é uma entrada do sistema que produz saída X1, da mesma forma que a entrada Y2 resulta uma saída X2, tá? E superposição é válido quando a gente tem duas entradas somadas produzindo a soma das duas saídas, tá? Isso é um pouco confuso, um pouco abstrato de se falar, mas é só para entender que a gente pode, quando a gente tem um modelo linear, é sempre uma somatória do que está acontecendo, tá? Então, um modelo linear nada mais é, ou seja, se eu tenho uma entrada de precipitação pequena, eu tenho uma curva pequena. Se eu tenho uma entrada de precipitação um pouco maior, eu tenho uma curva maior. E se eu somar essas duas precipitações, uma nova precipitação, a minha curva resultante vai ser exatamente a soma das outras curvas. Tá? É isso que a linearidade fala, ou preconiza. Ok? E, matematicamente, a gente tem uma equação desse tipo, tá? Sendo linear quando a i for diferente da função de x, tá? Com essas suas variantes. Ela é não linear quando pelo menos uma das entradas da minha função depende de algum ponto, tá? E aí a gente não deixa de ser um modelo linear. Modelos contínuos e discretos, tá? O sistema é dito contínuo quando os fenômenos são contínuos no meu tempo e que o sistema é discreto quando as mudanças se dão em intervalos discretos, tá? Ou seja, o sistema pode modificar continuamente, mas por efeito de projetos, os registros são efetuados em intervalos de tempo. Um exemplo de contínuo aqui, perdão, de discreto, vamos ver, escolha esse intervalo em função da economia desejada, precisão, tá? O linígrafo, ele é contínuo ou é discreto? Podem falar, vocês podem abrir o microfone para falar. O linígrafo, ele é contínuo ou discreto? Você tem vergonha de falar até quando eu não olho para a cara de vocês, turma? Pode abrir o microfone, tá, Lorena? Agora eu escuto vocês. Contínuo, eu acho. Tá. É isso porque mesmo, tem uma barulheira aqui, professor. Tá. Sem problema. Aqui também é barulho até não querer mais. Tá. Por que o linígrafo ele é contínuo, turma? Porque você continuamente está coletando dados dele, tá? Então é um modelo, quando a gente vai falar de contínuo discreto, é isso. Já o linímetro, tá? O linímetro ele é discreto, porque você tem pontos, né? Ou seja, intervalos discretos de medição, onde o seu Zé vai lá fazer a medição, né? Vai lá coletar o dado. Então ele vai de manhã, à tarde, finalzinho da tarde, tem lá 3 leituras de nível d'água, ele é discreto, tá? Então aqui a gente tem 2 gráficos, tá? Ou seja, o que eu tenho aqui nessas barras, tá? São medidas de nível, tá? Ao longo do tempo, por um estilo discreto. Por que um estilo discreto? Foram coletados valores num linímetro, tá? E esse gráfico aqui já é um contínuo, tá? Feito num linígrafo no mesmo local, tá? Ele está representando a mesma coisa, está pegando aqui pelas médias dos valores, mas vocês percebem que a diferença está em que eu posso saber qual o nível do rio nesse determinado ponto aqui,
no tempo, mas no meu modelo discreto eu não consigo, ou seja, o meu tempo eu fico dentro de um determinado período de tempo, vamos supor que aqui seja, esse período aqui seja 5 minutos, em 5 minutos o meu nível não mudou para o sistema discreto. Já para o contínuo, em 5 minutos ele teve uma variação sim, tá? Mais ou menos isso. O modelo concentrado, tá, é quando não leva em conta a variabilidade espacial. Tá? A precipitação média em bacia é um exemplo de integração espacial de variável de entrada. Em geral, esses modelos concentrados utilizam somente o tempo como variável independente. Tá? Então, os modelos concentrados têm essa característica. Já o modelo distribuído é quando as variáveis do parâmetro do modelo dependem do espaço ou do tempo. Tá? E aí, em termos matemáticos, a gente tem a equação diferencial ordinária, ela possui uma variável independente, e no caso, o tempo representa o modelo concentrado. Tá? No caso, o tempo é o que representa o modelo concentrado, mas eu tenho uma equação diferencial ordinária aqui dentro, que faz ele se tornar um modelo distribuído. Tá? Por exemplo, aqui, como a gente fala de concentrado e distribuído, numa visão macro, tá? Eu tenho aqui um corpo hídrico, tá? E no meu corpo hídrico, essa daqui é um valor de vazão, e aí eu venho aqui e faço outro valor de vazão, tá? Vamos supor que ao longo desse corpo hídrico aqui, eu tenha coletas de água, né, para abastecimento, irrigação, seja qual for a saída de água. Se eu tiver só essa medida aqui e essa medida aqui no meu modelo eu vou ter aqui um valor X, aqui um valor X menos o que for distribuído, né, o que foi retirado do meu corpo hídrico. No modelo distribuído, ao longo de vários trechos, tá, eu teria vazões, eu teria informações de como está o meu corpo hídrico, certo? Então, apenas essa é a grande diferença entre um e outro. E a gente pode até dizer que entre duas faixas aqui distribuídos seria um concentrado. Tá? Distribuído é nada mais nada menos que uma soma de vários pequenos concentrados. Certo? Então, quando a gente tem um sistema concentrado, a gente avalia, por exemplo, aqui nesse caso aqui, olhem comigo aqui, eu estou olhando um determinado reservatório como uma coisa só. Tá? Então, esse meu reservatório aqui é como se ele fosse uma coisa única, tá? Ou seja, eu não tenho diferença aí de profundidade, largura, comprimento, eu simplesmente tenho uma vazão, um volume qualquer que está ali. Quando a gente começa a dar uma divisão dele, a gente começa a ter uma distribuição maior em trechos unidimensionais na horizontal ou na vertical. Aqui na vertical a gente pode dar, por exemplo, quando a gente quer saber extrato de temperatura para a qualidade de água. Tá? A gente se preocupa aqui pelas verticais da profundidade do nosso lago, tá? Por exemplo. Então tem aqui várias profundidades, e aí a gente sabe qual que é a temperatura nessa faixa total aqui, nessa faixa total, nessa faixa assim por diante. E na horizontal eu poderia estar dizendo aqui, por exemplo, se eu estiver usando um modelo de dispersão de poluente, e eu só quero saber como é que está a dispersão de poluente no reservatório, desde o começo do reservatório até onde fica a barragem no meu reservatório, e aí eu tenho áreas aqui, ou seja, modelos unidimensionais, em que vai me dizer como é que está essa concentração ou o tempo de chegada dele, tá? Que de repente é a única coisa que te interessa. Por que a gente tem que fazer essas diferenciações, modelo concentrado, unidimensional, bidimensional, tridimensional? À medida que eu for mudando os meus modelos, eu também vou dando mais complexidade para os métodos
matemáticos. Tá? Eu não sei quantos de vocês vão sair da instituição e vão para a área acadêmica, mas se vocês forem trabalhar com modelos matemáticos, vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque à medida que vocês, às vezes a gente quer abraçar o mundo, e à medida que vocês vão abraçando o mundo, a gente vai começando a ter um probleminha de resolução. Tá? Como é que eu vou colocar o modelo matemático? Eu vou precisar dele uni, bi, tridimensional. Depende quase que exclusivamente da sua necessidade. Por exemplo, modelos, se você for trabalhar com modelo de determinação de dispersão de pluma de contaminante, tá? Por exemplo, como foi o caso lá de Brumadinho, tá? Um modelo unidimensional, tá? Um modelo aqui unidimensional já serviria. Por quê? Te interessa saber, quando você tem a sua pluma, né? Quanto tempo que ela vai chegar e vai impactar uma determinada cidade, um determinado manancial, tá? Você não quer saber, nesse caso, como que a vida, a biota está sendo afetada, a temperatura da água. Aí sim, nesses casos, a gente começa a trabalhar com modelos tridimensionais, tá? Em alguns modelos a gente trabalha com bidimensional, tá? Normalmente ele trabalha numa faixa horizontal e vertical ao mesmo tempo, tá? Aqui, os dois exemplos aqui, ele está fazendo algumas faixas, né? Então, na verdade, ele trabalha com uma faixa horizontal e vertical, tá? E o tridimensional eu já tenho ele totalmente esquadrinhado, né? Como se eu dividisse a minha área de interesse em pequenos cubos e fizesse interação do que está acontecendo entre eles. Tá? Muito bem, esses aqui são os grandes problemas, vamos dizer assim, quando a gente vai escolher um modelo. Se eu vou ter um modelo estocástico ou se eu vou ter um modelo determinístico. Tá? Principalmente quando a gente vai usar modelos já do mercado, sejam eles modelos free ou modelos em que a gente tem que pagar alguma coisa pelo modelo, né, comerciais. Mas a gente, às vezes, acha que aquele modelo vai servir muito para a nossa situação. De repente, até a empresa na qual trabalha, não, vamos comprar esse modelo, a gente precisa desse modelo, compra o modelo. E aí tem uma péssima notícia que você comprou um modelo estocástico e o seu problema é determinístico. Ou seja, o modelo não vai te dar uma resposta. Na verdade, você vai usar, o modelo vai rodar, mas a resposta que ele está te dando é totalmente errada. Tá? Então, quando a gente fala de estocástico e determinístico, a gente tem que levar em consideração essas duas questões. Modelos estocásticos são aqueles que, se a chance de ocorrência das variáveis é levada em conta e o conceito de probabilidade é introduzido na formulação do modelo. Tá? E os determinísticos, se a chance de ocorrência da variável envolvida no processo é ignorada e segue a lei definida, que não a lei das probabilidades. Né? Que não a lei das probabilidades. Tá? Um modelo determinístico é aquele modelo, vamos dizer, determinação de vazão de um rio. Em que eu tenho, na verdade, lá no início, uma vazão medida no começo do meu corpo hídrico, várias coletas ao longo do rio e uma vazão ao final daquele trecho. Então, na verdade, ele é bem determinístico, porque eu tenho, do começo ao fim do meu corpo hídrico, apenas uma entrada, várias saídas, para determinar aqui, ou seja, é somatório. Tá? Se eu quero saber qual a probabilidade da vazão num determinado período, aí eu vou estar usando um estocástico, determinação de enchentes, aí vou trabalhando com modelo estocástico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de modelo que a gente está trabalhando, tá? Com o tipo de questão ou dúvida que a gente está trabalhando, para a gente escolher o nosso
escolher melhor o nosso modelo. Tá? Falando um pouquinho mais aqui, ó, quando uma variável de entrada de sistema é aleatória e a variável de saída também vai ser aleatória, mas o sistema tem um comportamento determinístico, ou representado por um modelo determinístico. Então, isso aí é um exemplo, a gente tem a vazão de entrada e saída de um reservatório. Tá? Eu tenho entradas aleatórias e saídas, ou seja, porque depende da chuva na entrada, depende de evaporação na saída, porém, ele tem um comportamento determinístico, né? É uma soma de massas. Tá? São variáveis aleatórias, mas a determinação da vazão de saída com base na de entrada e nas características do reservatório é um processo determinístico bem conhecido. É a equação. Eu tenho a evaporação naquele momento, ou seja, eu vou saber a entrada e a saída. Eu simplesmente sei a evaporação que está ocorrendo, qual que é o tipo de retirada de água que está ocorrendo, qual que é a entrada que eu tenho, eu sei qual que é a saída do meu reservatório. Esses modelos, também chamados modelos de caos, são sistemas de comportamento aparentemente aleatório, tá? Quando os sistemas são não lineares e altamente dependentes das suas condições iniciais, e pode apresentar características de uma variável aleatória, passando tanto pelos testes estatísticos e estocásticos, tá? O caos determinístico. Esses modelos de caos são modelos onde você pode ter uma ideia, uma questão determinística, né? uma variação determinística e que, porventura, tem uma mudança rápida. Isso aí a gente pode dizer modelo de qualidade de ar numa cidade. É um modelo de caos, tá? Porque, vamos supor, modelo de qualidade de ar. Modelo de qualidade de ar, eu simplesmente tenho a qualidade do ar que eu tenho, número de veículos ou emissores de poluentes. Eu sei que cada veículo emissor poluente tem uma carga X, que aquilo gera um índice de qualidade do ar. Tá? Mas a gente vai chamar de caos porque a gente não tem como definir, tá? E aí ele começa a ficar, normalmente esses modelos de caos, eles precisam de informações quase que em tempo real, porque, vamos supor, num caso agora como a gente está do coronavírus, a gente tinha um modelo de previsão de como seria a poluição na cidade de São Paulo nesse período, em que se começa a ter leves quedas de temperatura, a poluição fica mais na cidade, mas a gente está com menos carros nas ruas, menos pessoas circulando, houve uma diminuição da industrialização. Então, o meu modelo já não funciona, né? Porque o modelo normalmente está baseado na meteorologia, ou seja, eu levando em consideração isso, eu tenho um dos meus valores aí que está em caos, que é a emissão. Então, eu não consigo ter um valor de qualidade. Então, quando a gente usa modelos desse tipo, a gente tem que ter um certo cuidado. Os modelos conceituais e empíricos, tá? São modelos em que, quando a gente utiliza as funções na elaboração, leva em consideração processos físicos, a gente chama ele de conceitual, tá? Principalmente aqueles que consideram processos físicos. Medição de vazão, probabilidade de vazão, a gente tem aí, na verdade, um cálculo matemático. Os modelos tipo caixa preta, tá, já são os empíricos, aqueles que ajustam os valores através de uma função, não tem relação com os processos. Exemplo, um modelo matemático que trabalha com rede neural é um modelo empírico. Tá? Por quê? Eu tenho como que trabalha a rede neural. A rede neural eu vou inserir diversas informações para a rede e dizer para a rede neural quais são as saídas que eu desejo. Aí eu ponho ela para treinar, ela vai treinar, vai criar uma equação com ponderações e pesos, e a partir do momento em que ela conseguir pegar as entradas, criar uma equação com esses pesos e me dar uma saída
respectiva àquelas que eu disse que deveriam ser as saídas corretas, ela termina a equação e automaticamente me dá a equação para trabalho. Tá? Mas eu não sei por que ela criou, ou seja, não tem nada físico, químico, né, que deu aquela reação ou que causou aquela resposta. Ou seja, não é uma equação vazão é área versus velocidade. Não tem. Ele cria uma equação do nada, é uma equação matemática apenas. Então, nesse caso, a gente chama de modelo empírico, tá? Que a gente não tem uma relação para esses casos. Tá? Nos elementos da modelagem, a gente tem os fenômenos de interesse, tá? Funções governantes ou variáveis externas, que geram processos alimentados por alguns parâmetros e nos dão variáveis de estado. Tá? Então, o fenômeno é um processo físico que produz alteração no estado do sistema, e aí, como fenômeno, a gente tem precipitação, evaporação, infiltração, são alguns dos fenômenos conhecidos. Variável é o valor que descreve quantitativamente um fenômeno, variando ele em espaço e tempo. Então, aí a gente tem vazão, é uma variável que descreve o estado do escoamento. E o parâmetro é o valor que caracteriza o sistema. Ou seja, exemplos de alguns parâmetros são rugosidade de uma seção de um rio, área de uma bacia hidrográfica, áreas impermeáveis de uma bacia. Por quê? O parâmetro vai influenciar a variável de escoamento, que é um fenômeno causado dentro dos elementos de modelagem. Tá? Então, aqui, nesse exemplo aqui de uma equação de continuidade, uma relação entre volume e saída, derivando a segunda equação e substituindo na primeira, a gente passa a ter essa equação aqui, onde o meu K é um parâmetro, Q é a variável dependente, tá, de saída, e I é a variável de entrada. Então, isso aqui é um exemplo do que é cada termo dentro de um modelo matemático. Agora, quais são as etapas de uma modelagem? As etapas de uma modelagem seguem esse padrão aqui. Tá? Toda vez que vocês forem trabalhar com modelagem matemática, seja ela dentro da hidrologia, na hidráulica, na qualidade do ar, fenômenos atmosféricos, seja qual for o modelo, ele vai ter que definir, prioritariamente, começa com a definição do meu problema, depois a simplificação e formulação de hipótese, dedução do meu modelo, resolução do problema, calibração e validação desse meu modelo e depois a aplicação no mesmo. Tá? Então, vamos olhar para a definição de problema. Então, a definição de problema, por exemplo, eu tenho alguns problemas em hidrologia e esses problemas de hidrologia eu posso estar trabalhando com eutrofização, cheia, planejamento, estados alternativos, uso de água, regime hidrológico, extensão de séries hidrológicas e floração de cianobactérias. Aqui são alguns problemas de hidrologia. Tá? Eu definindo o meu problema, eu vou começar a desenvolver o meu modelo. Tá? Depois eu vou simplificar e formulação da hipótese. Tá? Então, quando eu for simplificar, a primeira coisa é quais são as hipóteses, quais são as variáveis, quais são os processos, e aí você dá a sua proposta. Você tem que simplificar isso de uma forma bem coerente. Por quê? Você vai fazer um modelo de eutrofização. Tá? É um modelo que vai definir processos tróficos dentro de um reservatório. Você vai primeiro saber que hipótese dela. A hipótese é, primeiro, saber quais são as variáveis que o processo está ocorrendo, que variáveis que te importam. Né? Os nutrientes, radiação solar, número de população de algas e assim por diante. Quais são as variáveis envolvidas nisso, né, dentro da vazão e esses... quais são as variáveis que a gente acabou de falar? Quais são os processos? Qual a interação que a gente tem? Eu não sou um especialista na área de eutrofização, aí está lá com o professor Kennedy, né, que dá essa disciplina, eu acho que vocês. Então, mas se eu não me engano, a gente tem aí
uma quantia dependendo da quantia de nutriente versus a população, a taxa de consumo do nutriente, eu posso ou não gerar uma eutrofização no meu rio, no meu corpo hídrico, né? Então, esse é o processo. Quais são as hipóteses? Se aumentar o meu nutriente, eu vou ter uma maior infiltração. Se eu diminuir, se eu inserir um novo elemento, vai diminuir ou aumentar a minha eutrofização, tá? É a minha hipótese, e aí você gera a sua proposta. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma produção de fitoplâncton que é consumido pelo zooplâncton e depois causa uma mortalidade. Tá? É uma simplificação. E aqui, é claro, todo esse trajeto daqui até o final vai ser construído no seu modelo através de funções matemáticas. Tá? Então, por exemplo, a produção leva em consideração luz, temperatura, nutrientes, e aí tem uma grande equação. Tá? Quando eu começo a simplificar, eu posso cortar. Não, a luz não me importa, nutriente não me importa, eu vou trabalhar com uma equação onde só a temperatura me importa. Ou talvez eu não me importe nem com isso, e para mim a produção é uma taxa constante. Tá? Isso daí vai depender do seu modelo, se você tem a necessidade de ser ele mais complexo ou de ser ele mais simples. Isso aí é o que eu chamo de simplificação. Tá? Não necessariamente simplificar indica cortar tudo para deixar sempre constante ou mais simples. Não. Vai depender do que você precisa, qual é o seu resultado de saída. Tá? Isso daqui, a gente tem um ponto comum, ou seja, a aproximação, a gente tem uma curva de complexidade das equações e uma curva de aproximação, ou seja, de simplificação nos meus dados. Tá? E isso daí está diretamente relacionado com o número de parâmetros e a qualidade. Normalmente a gente procura esse meio termo entre o quanto eu posso cortar, tá? Ou seja, não diminuir o número de parâmetros, até porque é normal, à medida que eu tenho um número de parâmetros X qualquer, eu vou cada vez mais aumentando o número de parâmetros, eu vou aumentando minha complexidade, eu vou ter que colocar mais sensores, mais gasto no laboratório para coletar ou fazer a coleta, a análise daquele corpo hídrico. Então, a gente tem que fazer, na verdade, que o nosso modelo tente atingir aqui um meio termo entre aproximação e complexidade. Tá? Isso é uma conta matemática, professor? Isso aí eu consigo com gráfico, coisa? Não. Infelizmente, não. Tá? Isso aí é mais ou menos um acerto, você vai perceber isso lá na validação, sua validação ficou com os resultados muito baixos, aí você sabe que tem que aumentar um parâmetro aqui para melhorar a sua validação e a certificação do seu modelo. Então, isso aí não dá para você fazer tão simplesmente definir assim. Tá? Depois eu vou deduzir o modelo. Tá? O que seria deduzir o modelo é procurar dentro, né, as leis da natureza que estão envolvidas naquilo e ver as funções. Então, modelos de qualidade de água hidrodinâmica, derivação de aplicação de lei de conservação, propriedades conservativas intrínsecas, momento, calor, energia, massa água, massa contaminantes, predição de mudança de propriedades conservativas, mudança de estado. Então, aqui eu tenho um fluxo de propriedades conservativas e aqui eu tenho a conservação de energia, conservação de massa, conservação de momento, ou seja, as funções forçantes para essas leis. Eu vou procurar nesses dois conjuntos, né, quais são as equações que estão envolvidas naquilo. Desculpa, turma. As funções estão envolvidas naquilo para que vocês desenvolvam o modelo matemático de vocês. Tá? E aí vocês acabam tendo o seu modelo conceitual. Tá? Por exemplo, aqui, essa equação daqui é a produção menos o consumo, e essa equação aqui está entre crescimento menos mortalidade, ou seja, a partir do momento que eu tenho uma produção muito grande de fitoplâncton, qual é o consumo que esse zooplâncton faz, e a partir do momento que ele cresce, eu acabo tendo uma mortalidade, porque eu acabo consumindo demais aqui, não tem comida e morro por isso.
seria mais ou menos esses dois modelos que eu estaria usando. Tá? Aí nas deduções, eu começo a definir os parâmetros, porque esses parâmetros aqui, como eu defini as equações envolventes, eu vou definir os parâmetros, porque todo nosso modelo tem uma entrada de dados. Tá? E a entrada de dados vão ser esses parâmetros. O modelo matemático nada mais é como você tiver um Excel em que você vai entrar ali com seus dados e ele vai te dar uma resposta de uma conta matemática que você está fazendo. Tá? Então, isso aqui são as deduções do seu modelo matemático. Depois da dedução do modelo, vem para a resolução do problema. Tá? Quais são as equações que eu vou trabalhar, os métodos numéricos? Eu vou trabalhar com métodos analíticos, equações de Euler, Runge-Kutta, transformadas de Laplace, métodos de coeficientes não determinados. Ou eu vou trabalhar com métodos numéricos, diferenças finitas, elementos de contorno, ou seja, qual é a equação que vai trabalhar por trás do meu modelo matemático. Tá? Se eu vou ter uma discretização espacial ou temporal, ou seja, me importa saber onde estão as algas dentro do meu reservatório, ou durante um tempo se houve um crescimento ou uma redução delas. Tá? Se eu vou trabalhar com uma discretização espacial de localização ou simplesmente temporal, analisando o tempo. Nessa hora, a gente começa a procurar em qual linguagem vai trabalhar. Fortran é bem antigo, né? Vocês nem tem ideia do que é. Delphi, Turbo Pascal. Essa minha imagem aqui tá bem antiga, tá? C++, MATLAB. Aqui a gente ainda está trabalhando, a gente trabalha muito também com Python, né? Então é Python, C++, MATLAB. Qual é a linguagem de programação que você vai inserir para te dar uma resposta? Tá? Então aqui, por exemplo, foi no MATLAB, em que aqui eu tenho as equações do meu modelo, quais são os parâmetros, no caso aqui, eu entro com os parâmetros dentro do MATLAB para rodar, como eu posso gerar um sistema visual dentro do MATLAB, em que ele abre uma caixinha, você põe um valor, aperta Enter e assim por diante, e aqui o modelo matemático rodando por trás para me dar as respostas. Tá? Por penúltimo, vem a calibração e a validação, em que a gente trabalha com dados observados, tá, no meu sistema, e os valores calculados pelo meu modelo. E eu vou validando, ou regulando, otimizando esse modelo, para que cada vez mais as minhas linhas sigam, tá, os meus dados observados. E aí sim eu vou ter um modelo que representa a realidade. Normalmente essas calibrações a gente trabalha como determinações, o coeficiente de determinação de Nash-Sutcliffe, o famoso R quadrado, erro médio padrão ou erro médio padrão invertido. Isso daqui é como a gente fez lá no nosso exercício de curva-chave. Vocês lembram? A gente fez um modelo, tem um modelo matemático ali, tá? E a validação do nosso modelo matemático, ou seja, para eu validar que ele está correto, que a minha curva-chave está correta, eu trabalho com as variâncias dos meus resultados e as variâncias residuais, para que eu defina se a variância do observado está menor que a variância do calculado. Perdão, variância do observado está menor que a do calculado. E aí eu consiga definir qual tipo no modelo, se
seguindo aquilo, eu trabalho com a redução o mínimo da diferença quadrática, tá? Então é um outro coeficiente que é o somatório da mínima da diferença quadrática, que é o que vai me dar esse resultado. É ali que está no meu modelo, porque eu estou usando solver, né? Foi o solver que ficou rodando ali atrás da minha curva-chave. E por último, eu tenho a aplicação do meu modelo, tá? Então eu aplico o meu modelo, e esse modelo aqui, ele é um modelo tanto... ele trabalha aqui com 2 gráficos, é um exemplo do modelo que eu peguei de eutrofização, em que eu tenho as taxas de crescimento e morte. Então, percebe-se que há um crescimento e depois uma morte, porque ele atinge um valor, então provavelmente esse valor de 10 aqui, infelizmente não tem aqui qual o gráfico, é o ponto máximo, tá? E que traz aí um problema e começa a ter uma queda nos seres, e aí eles voltam de novo a crescer, tá? E essa aqui é a taxa daquele coeficiente K da nossa equação da produção, consumo e mortalidade ao longo de um determinado período, tá? Então, a simulação é o processo que utiliza os modelos, tá? É um processo de utilização modelo. Existem geralmente 3 fases dentro desses processos: estimativa ou ajuste, verificação e, por último, a previsão. A estimativa é a simulação dos parâmetros que devem ser determinados. A verificação, ele faz a simulação do modelo de parâmetros e verifica a validade, ou seja, vê se ele está perto, se o calculado está perto do observado, tá? E, por último, a previsão, que é a simulação do sistema com os parâmetros já ajustados, ou seja, aí a previsão já passa a ser o teu modelo rodando, ou seja, você já usando novos valores, ele te dando já uma previsão futura, tá? Nos dados de entrada, a gente tem estimativa de ajuste, verificação e previsão. Nos parâmetros, a gente vai trabalhar só aqui na verificação e previsão, e os dados de saída só na estimativa e na existência da verificação, mas não no seu uso. Tá? Os ajustes são dados de estimativa sem dados históricos, ou seja, esse daqui são os modelos mais difíceis de se fazer, quando a gente não tem um dado prévio para fazer. Quando não tem dados sobre variável do sistema, a gente estima valores parâmetros baseando em informações de características físicas do sistema. Ou seja, a gente leva em consideração uma característica física do sistema. Isso daí a gente tem, acho que o ABC é um exemplo disso, em que na hora que você vai dizer qual tipo de bacia, você diz lá, a bacia é uma bacia savana, cerrado, você diz, e ele tem ali uma tabela de características físicas daquele sistema e adota aquilo. Ajuste por tentativa já é um processo que a gente, tendo alguns valores variáveis de entrada e saída, a gente vai obtendo por tentativa os parâmetros melhor represente o valor observado através do modelo utilizado. Esse ajuste por tentativas é um exemplo do que a gente tem na curva-chave. Tá? Ele tem um ajuste por tentativas, né, porque ele tenta até chegar num determinado valor, que é o que a gente quer, o menor. E depois ele trabalha com otimização. Os mesmos dados do processo por tentativa, ou seja, a otimização ele é um ajuste por tentativa, mas de uma forma mais fina, porque eu estou otimizando uma função objetivo, que no caso lá da curva-chave, a nossa função objetiva é mudar tais valores para que a somatória das diferenças quadráticas seja a menor possível. Tá? Então, esse é um ajuste por otimização. E a amostragem são os valores parâmetros obtidos através de medições específicas do sistema. É quando a gente pega algumas amostras, tá? O termo amostragem, quando a gente vai pegar algumas amostras para poder montar dentro da nossa curva e fazer os nossos ajustes. Certo? E a verificação nada mais é que um processo um pouco posterior,
que eu pego o meu modelo matemático, jogo um dado futuro, que eu quero saber qual que é a resposta, ele calcula, ele faz a previsão do que seria a resposta, aí a gente vai no local, coleta a resposta real, de uma certa forma, e a gente faz uma verificação se o meu modelo está ok. Tá? E aí eu vejo quantos por cento de confiança aquele meu modelo tem. Certo? Uma coisa que a gente tem nas previsões é que, durante as fases de aplicação dela, podem sofrer correções para compatibilizar com o cenário, tá? Ou ajustar parte do princípio de estacionalidade. Por que isso daqui? Isso aqui, turma, já é uma outra questão, como no caso da curva-chave. A gente tem lá o nosso modelo de curva-chave, está funcionando bonitinho, então simplesmente eu tenho lá um linígrafo que manda para mim as informações de nível do rio, e com essas informações de nível do rio, eu simplesmente já tenho meu modelo, eu sei qual que é a vazão. Só que eu tenho que, de tempos em tempos, calibrar. De tempos em tempos, eu tenho que ajustar. Tá? Então, quando se usa modelo de previsão, ele deve se ajustar de tempos em tempos. Tá? Deve ser feita uma calibração de tempos em tempos. Ou no modelo, ou nos coeficientes. Tá? Às vezes, por exemplo, eu tenho modelo instalado no computador, eu não vou entrar ali na equação matemática do meu modelo e fazer uma modificação. Não é isso que eu quero. Eu tenho alguns coeficientes que eu vou, ao longo do tempo, vou ajustando eles. Tá? No caso da curva-chave, a gente acaba mudando ele inteiro, né? Porque a gente adota novos valores, roda novamente o nosso modelo, ele vai gerar uma nova equação, e aí essa equação que é a nossa resposta final. Tá? Um pouco diferente um caso ou outro, mas com finalidades muito iguais. Tá? E aí a gente tem também modelos de comportamento, otimização e planejamento. Tá? Os de comportamento utilizar para prognosticar respostas no sistema sujeito a diferentes entradas ou modificações de suas características. Modelo de otimização está preocupado com as melhores soluções a nível de projeto, num sistema qualquer. E modelos de planejamento simula condições globais, ou seja, um sistema maior. Então, um modelo de comportamento, por exemplo, é um modelo de... Por exemplo, taxa de sedimentação no meu reservatório. Tá? É um modelo que ele vai prognosticar a resposta do sistema sujeito a diferentes entradas. Ou seja, eu tenho ali uma entrada de uma concentração de sedimentos, eu sei qual é a velocidade no final do meu reservatório, se ele só está enchendo, não estou tendo saída, ou seja, a velocidade final é zero. Então, qual é a taxa de sedimentação, qual é a granulometria daquele meu sedimento, a taxa de sedimentação, eu vou saber quanto que ele está sedimentando, para eu fazer um prognóstico das características daquele rio. Já o modelo de otimização já vai trabalhar, vamos dizer, eu vou saber em quanto tempo eu vou ter, sei lá, tantos metros de sedimento no meu reservatório. Quanto que está ocupando no fundo do meu reservatório. Tá? O modelo de otimização já vai me preocupar assim, tudo bem. De quanto em quanto tempo eu posso fazer uma descarga de fundo para que eu não perca volume útil do meu reservatório? Tá? Isso eu estou olhando para a sedimentação, de um jeito bem simplório. Então, aí, eu já estou trabalhando isso. Já o modelo de planejamento, já é quando a gente quer planejar soluções. Né? Por exemplo, eu estou olhando para a cidade de São Paulo como um todo, ou o estado de São Paulo como um todo, e eu preciso fazer um planejamento da qualidade do ar. Tá? Então, aí, eu já estou trabalhando em condições globais, com áreas muito grandes. Eu não estou falando num reservatório. A gente pode até estar falando de um reservatório de, sei lá, 50 quilômetros de extensão. Tá? Mas quando a gente envolve, no caso, uma cidade, e isso pode envolver até o
próprio continente americano, ou seja, o que é essa produção, quando a gente teve o caso dos incêndios na Amazônia, o que isso pode, ou seja, eu vou trabalhar com o modelo de planejamento porque eu quero saber quanto que está sendo produzido lá na Amazônia, que está escoando e está atrapalhando a qualidade de ar no sul-sudeste. Tá? E aí a gente estaria falando de modelos de planejamento. Tá? Então aqui a gente tem um exemplozinho, tá? Onde eu tenho precipitação vazão, que tipo que é, determinístico, empírico, conceitual, uma estrutura de comportamento, tá? Ou seja, todo esse grupo aqui é uma estrutura de comportamento, as suas características e seus usos. Ou seja, isso aqui é uma tabelinha que vai ajudar muito vocês quando vocês forem decidir que tipo de modelo vocês vão trabalhar. Tá? E aqui eu tenho todos esses, vocês percebem que normalmente os determinísticos de estrutura de comportamento é uma coisa bem simples, hidrodinâmico, sintetizar vazões de rio em rede de canais, qualidade de água em rios, simula concentração de parâmetros de qualidade, ou seja, uma coisa bem A igual, relacionado com B, ponto final, uma conta matemática. Aqui a gente passa a ter alguns estruturas de comportamento e otimização, rede de canais e condutos, operação de reservatórios, a gente passa a ter essas possibilidades de serem determinísticos ou estocásticos, e planejamento e gestão de sistemas múltiplos também, eu começo a ter um comportamento de otimização e planejamento. Ou seja, é uma tabelinha boa para vocês fazerem uma análise dos tipos de modelos. Tá? Então, aqui a gente tem mais ou menos um organograma mais expandido daquele que eu fiz. Então, eu tenho a avaliação ou equacionamento do que eu quero para o meu modelo, a representação dele no meu sistema. Disso daqui, eu tenho o modelo em si, tá? E aí eu defino, dentro dos meus modelos, são equações hidrológicas, hidráulicas, meio ambiente e planejamento, e quais são as técnicas matemáticas que eu vou usar para responder esses problemas aqui. Métodos numéricos, otimização, estatística, geoprocessamento, tá? Uma outra vertente na representação do meu sistema é a coleta e análise dos dados, porque essa coleta e análise dos dados vão servir para alimentar o meu modelo e alimentar também a minha simulação. Tá? Uma análise econômica e social, por exemplo, vai na minha, pode vir só na minha simulação, porque eu tenho aqui um ajuste e verificação, tá, do que foi modelado e defino a previsão dos meus cenários para a minha tomada de decisão. E a tomada de decisão é o ponto, assim, a previsão dos cenários é a última coisa que o modelo vai dar. Esta parte aqui, tomada de decisão, é o que você vai fazer com a resposta do seu modelo. Tá? Isso eu falo para todo mundo, não adianta a gente só usar o modelo. Tá? Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, usar um modelo fraco ou um modelo com baixa, um modelo que te dá informações muito poucas, mas você saber interpretar muito bem a resposta dele e você ter uma boa tomada de decisão. Como você pode usar o maior e melhor modelo matemático, o modelo hidrológico possível, ele te dá uma resposta e você não sabe interpretar. Você não sabe dizer para que ele serve e onde você vai utilizar ele. Tá? Então, isso aí é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de modelos. Tá? A evolução desses modelos começou na década de 50, tá? Com o início dos computadores. Começou a ser mais distribuído entre as décadas de 70 e 80, ou seja, foi quando a gente consegue ter modelos distribuídos, ou seja, a gente começa a ter pessoas com, vocês não são dessa época, mas eu sou, em que se passava disquete, né? Na época a gente tinha dois tipos de disquete, né? 316, que é aqueles pequenininhos quadradinhos, que um dia vocês devem ter visto, 5 e um quarto, que é um disquetão, parecia uma bolacha, uma bolacha no quadradão preto. E posteriormente CDs, e posteriormente pendrives, e hoje é tudo pela internet, né? Não se tem mais nem meio físico. Mas começou a ser distribuído nessa década daqui, 70, 80, e eles começaram a ficar mais famosos, né? Porque até então, normalmente se usava o modelo do exército americano, ou um outro grupo usava o modelo, mas ficava, né, era desenvolvido e ficava dentro da instituição, não saía, né?
os modelos começaram a ficar mais distribuídos e a gente poder utilizar na década de 70 e 80. Com a evolução de geoprocessamento, integração espacial e física, a gente começou a ter modelos mais rápidos, né? Por exemplo, o meu aluno doutorado Koji, que aluno não mais doutorado, né? O doutor Koji, professor doutor Hugo Koji, ele trabalhou com um modelo que trabalha com geoprocessamento. Então, ele definia a transporte de sedimento na bacia do Alto Paraguai, do Alto Taquari, quais eram as regiões produtoras e para qual corpo hídrico esse sedimento estava indo, e a partir daí a gente conseguia delimitar quais são as regiões com maior problema. Tá? Então, isso daí é um exemplo. Sempre os modelos tiveram limitação de escala e sempre tivemos relação de modelos hidrológicos e meteorológicos. A gente começou a ter a interligação desses dois tipos de modelo. Aqui, por exemplo, numa escala de processo dentro de uma bacia, em que a gente tem o espaço e o tempo, eu tenho alguns tipos de modelo. Exemplo, evento chuvoso, eu tenho um espaço grande, ou seja, uma área muito grande, tá? O evento chuvoso é esse quadrado aqui, de uma área muito grande, porém num tempo muito curto. Mudanças climáticas e geológicas já estão lá num tempo mais aberto, mais longo, tá? E assim por diante. É só para entender cada tipo de modelo, né? Por exemplo, urbanização não é uma área muito grande, porém, num tempo, um modelo que pode trabalhar aí com 10, 20, 30, 40, 50 anos, tá? De previsão. Os usos dos modelos hidrológicos têm alguns tipos de uso, por exemplo, extensão de séries hidrológicas, planejamento de projetos de sistemas hídricos, previsão em tempo real e avaliação de impactos e modificações de sistemas hídricos. Tá? Nos usos dos recursos hídricos, a gente normalmente trabalha com modelos para abastecimento de água, energia, irrigação e navegação. Impactos sobre a população, a gente tem normalmente modelos de controle de inundação, e no meio ambiente a gente trabalha muito com desmatamento e qualidade de água. Ok? Muito bem, turma, vamos agora passar para a próxima aula. Falar de regularização de vazão. Tá? Turma, o que é a regularização de vazão? A regularização de vazão, turma, normalmente, quando a gente está trabalhando com ela, ou falando sobre ela, e inevitavelmente, a regularização de vazão está diretamente ligada com o reservatório. Tá? Por quê? Regularizar uma vazão é você garantir que a jusante de um determinado ponto, a minha vazão seja constante. Tá? Depois de um determinado ponto, a minha vazão seja constante. Ou que respeite alguns limites. Tá? No caso, quando a gente trabalha em regularização de vazão, a gente garante que a jusante, a gente vai ter sempre um mínimo de água suficiente para a manutenção da vida daquele corpo hídrico e das outorgas, né, que eu tô dispondo naquele trecho. E eu só consigo regularizar a vazão com os meus reservatórios, tá? Por que a gente faz essas barragens, né? Todo reservatório nada mais é que uma barragem. A gente tem concentrar desníveis para produção de energia, controle de inundação, né? Lembra das barragens lá
do canal ali da via do Soter. Controle de inundações, navegação fluvial, recreação, aproveitamentos múltiplos, mas principalmente regularizar a vazão. Tá? Então, o que o reservatório faz? Ele tem uma capacidade de acumular, tá? Uma determinada quantia de água, tá? Em períodos de maior chuva, para que em períodos de seca eu consiga garantir o mínimo de água a jusante e garantir dessa forma uma boa qualidade do meu corpo hídrico. Tá? Então, como está dito aqui, acumula parte da água nos períodos chuvosos para compensar deficiências nos períodos de estiagem. Tá? Então, como é que a gente vai trabalhar? Então, para vocês terem uma ideia, que eu tenho um possível reservatório no Rio Gravataí, lá no Rio Grande do Sul. Cada bolinha dessa aqui, turma, é uma uma altimetria, né? Planioaltimetria da região, tá? Feita com estação total. Então, o cara veio aqui com a estação total e foi colocando. São vários pontinhos, tá? E ele começa. Ele tem um cálculo ideal de quanto que vai ser a necessidade que ele vai precisar para produzir, para outorgar água após o reservatório. O reservatório está aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, né? O reservatório está aqui nesse pedacinho. Então, quais seriam as implicações para a área que está aqui em volta? E vocês já percebem que essa área aqui, ó, ela já está antropizada. Tá? Tudo isso aqui é plantio. Não é mata, é plantio. Tá? Então, um primeiro exemplo, ele fez lá uma cota de 6,5 metros, uma área inundada de 32 hectares, mas ele não consegue fazer nenhuma regularização com isso. Ele já inundou esse pedaço aqui. Perdão, ele já inundou esse pedaço aqui. Depois ele aumenta a cota para 7 metros. Uma área inundada de 200 hectares, mas também não regulariza nada. Aumentou a cota para 8 metros, vocês percebem que estava pequenininho aqui, ele já ocupa, né, 815 hectares já de área, o reservatório, e ele conseguiu regularizar 1 metro cúbico por segundo. O que é isso aqui? Isso aqui ele está dizendo que o meu reservatório consegue garantir, na época de maior seca da região, que o rio, a jusante dele, sempre terá uma vazão mínima, lembrar, é mínima, não máxima, mínima, de 1 metro cúbico por segundo. Depois ele sobe mais 1 metro, passa a inundar 1.569 hectares, e a minha regularização foi para 1,5. Subo mais 1 metro, ou seja, a cota do meu reservatório, vou para 3.614 hectares inundados, e eu vou já para uma vazão de 3,5. Subo mais 1 metro, vou para a cota de 11 metros, 7.840 hectares inundados. Minha regularização está em 5 metros cúbicos por segundo. Subo mais 1 metro, ou seja, eu saí de 7.800 para 10.000, é isso? Para 10.000 hectares, e saí de 5 para 7 metros cúbicos por segundo. Subindo mais um pouco, ou seja, eu saí de 10 para 12, eu cresço de 5 para 7, ou seja, 3 metros cúbicos por segundo, mas aqui eu aumento 2.000 hectares inundados, mas eu só tenho um aumento de 1 metro cúbico por segundo na minha vazão regularizada. E aqui vocês percebem que, mesmo aumento de 12.000 para 14.000 hectares inundados, a minha vazão regularizada não mudou. Tá? Ela vai mudar só quando eu tenho um acréscimo de 6.000 hectares na área do meu reservatório.
Isso aqui a gente também usa essas previsões de inundação para saber se vale a pena, até onde e quanto que a gente precisa regularizar. É claro que eu coloquei aqui 8,5 metros cúbicos por segundo de regularização, aí vai depender do quê? O que eu tenho a jusante do meu reservatório que necessita ter uma vazão mínima de 8,5 metros cúbicos por segundo naquele rio. Tá? Essa é a primeira pergunta. O que eu realmente preciso? Se eu preciso realmente de 8,5 metros cúbicos por segundo de vazão regularizada aqui para jusante. E depois, com essa área, são 16 mil hectares inundados, eu tenho área de floresta nativa aqui, que foi inundada. Ou seja, ambientalmente, vale a pena? E uma área que era produtiva aqui em volta, que eu vou ter que indenizar. O custo, vale a pena? Então, isso tudo leva-se em consideração num estudo mais detalhado de regularização de vazão. Tá? E a regularização de vazão vai sempre trabalhar numa relação de cota área-volume. Tá? Então, eu tenho um volume em hectômetros cúbicos aqui e a área em quilômetros quadrados. Então, vocês percebem que, à medida que eu vou aumentando a minha área aqui, o meu volume vai aumentando quase que exponencialmente. Tá? Então, aqui a gente tem as cotas, né, um exemplo daqui lá, as cotas, o crescimento das cotas, as áreas do seu crescimento, e aqui o volume do reservatório. Né? Ou seja, eu tenho aqui algumas diferenças pequenas aqui de áreas e que eu tenho um volume até considerável. Isso vai depender do nosso terreno. Tá? Outra característica importante quando a gente vai definir isso é saber as estruturas de saída de água, inclusas para navegação, escadas de peixe, tomadas de água para irrigação ou para abastecimento, e eventuais estruturas de aproveitamento de lazer e recreação. Tá? Então, aqui a gente tem duas imagens, são só para elucidar algumas coisas, falar sobre os vertedouros, que é os principais saídas de água, tá? E eles são usados única e exclusivamente para liberar a água de um reservatório, ok? Nesse caso aqui, esse aqui é Itaipu, tá? Essa é o vertedor de saída de Itaipu, mas a energia não é produzida aqui, a energia é produzida nesse pedacinho aqui, tá? É aqui que produz energia. Isso aqui é só excesso de água no reservatório, que tem que ser jogado fora, senão há um rompimento aqui da barragem. Algumas barragens, essa aqui, se eu não me engano, é na Bahia. Esse aqui fica a casa de máquina. Então, aqui está a produção de energia, ou seja, a tomada de água que abastece, que passa pelas turbinas e gera energia, está aqui. Isso daqui é um vertedor de fio d'água, ou seja, quando ele atinge esse nível, ele escoa a água por aqui. Tá? Então, são dimensionados para permitir passagem de uma cheia rara, ou seja, tem mais uma função de segurança. Tá? E aí a gente já viu lá em Hidráulica 2, ou se não viu ou não lembra, a gente ainda vai ver mais um pouquinho sobre os vertedores. Tá? Ele pode ser livre ou ser uma comporta, tá? Nada mais do que isso, e que é regido, nesse caso aqui, que é um vertedor livre, por essa equação. Tá? Mas nada não é uma coisa que a gente vai falar, só estou passando por cima aqui em hidrologia. A mesma coisa são os carregadores de fundo, né? Em que o descarregador de fundo ele mostra a saída de água de que ele tira, na verdade, o descarregador de fundo é para ele tirar aquele excesso de sedimento que fica no fundo de um reservatório, tá? E ele nada mais rege a equação dos orifícios ou a equação dos bocais. Tá? Essas aqui são equações da geração de energia, quando a gente trabalha com
com turbinas, tá? Ou seja, uma equação já bem reduzida, em que eu tenho a potência, o peso específico da água, vazão, queda líquida, tá? E eficiência de conversão de energia. Uma turbina está entre 0,76 e 0,87. Energia assegurada, energia que pode ser suprida por uma usina com risco de 5% de ser atendida, ou seja, uma garantia de 95% de atendimento. Numa usina com reservatório pequeno, a energia assegurada é definida pela Q95. Tá? E aí, no caso, a empresa de energia é remunerada pela energia assegurada. Ou seja, toda empresa que produz energia, ela vende energia para alguém. Ou para o governo, ou para uma rede. Essa energia vendida, tá? Ela tem um custo e de manutenção dos equipamentos, mas uma coisa que se faz eles não são obrigados a produzir ou entregar para a gente 100%. São obrigados a entregar para a gente 90%, 95%. Vai depender do contrato. Tá? Essa parte que eles não são obrigados a entregar, caso eles não consigam produzir, ou seja, eles não estão conseguindo produzir energia por falta de água, a empresa de energia não quebra. Tá? O governo continua pagando mesmo eles não produzindo. Tá? Não é bem igual a gente, né? Que a gente tem que pagar independente qual seja a situação. Tá? Mas é como funcionam as empresas de energia. Tá? E aí a gente trabalha nas famosas curvas de permanência, tá? As definições da Q95, tá? Que é a probabilidade de correr vazões iguais ou maiores. Então, você vê que num rio aqui com 700 metros cúbicos por segundo de vazão, e eu vou trabalhar com a Q95, mas a Q95 é de 40 metros cúbicos por segundo, ou seja, eu vou trabalhar com a possibilidade de que 40 metros cúbicos por segundo é o que eu tenho de água, e é o que eu vou ter que garantir para frente, ou seja, vou construir um reservatório para que essa vazão de 40 metros cúbicos por segundo se perpetue ao longo do rio. Tá? Então, eu não vou ter que construir um reservatório para que eu tenha uma vazão de 700 metros cúbicos por segundo sempre a jusante. Tá? Isso é um pico numa época de cheia, de grandes chuvas. Tá? O que eu vou trabalhar é sempre aqui, nesse caso, com a Q95. Por exemplo, dá um exemplozinho. Eu tenho uma usina hidrelétrica que vai ser construída em um rio com a seguinte curva de permanência. Aqui a gente tem a curva de permanência desse rio. O projeto de barragem prevê uma queda líquida de 27 metros, a eficiência de conversão é de 83%. Qual a energia assegurada da usina? Então a gente vai trabalhar por partes. Tá lá, Jack Stripador. Primeiro, qual a nossa Q95? Então, a nossa Q95 aqui é 50 metros cúbicos por segundo. Eu tenho uma altura de 27 metros, uma eficiência de 0,83 e aqui o nosso gama. Tá? Eu venho aqui, que a potência assegurada, tá? Ou seja, a potência assegurada, que é a Q95, é a vazão, que já está lá 50, 9,81, vezes 50, vezes 27, que é a altura, vezes eficiência 0,83, esse 1000 aqui do gama, tá? Em vez de eu colocar tudo junto, coloquei meio separado. Aí vem uma potência de 11 megawatts. Então, essa é a potência assegurada, ou seja, até 11 megawatts, eu posso produzir mais do que 11 megawatts, mas até 11 megawatts é problema meu. Abaixo de 11 megawatts, o governo banca essa parte que eu não estou produzindo. Tá? Por isso que a nossa conta vai para o vermelho e tudo mais, não é só ligar as termoelétricas para produzir energia. É também para pagar as hidrelétricas aquela quantia de energia que ela não está segurada. Tá? E a importância é que a gente tem momentos de grande excesso com momentos de grande déficit de vazão. Então, por essa razão de
eu ter excessos de vazão e grandes débitos, é que eu faço os meus reservatórios. Tá? Os meus reservatórios têm a importância exatamente de garantir uma média, né, de vazão aqui que acabe com essa variabilidade. E aí, na Q95, ou seja, uma energia segurada, eu pego todos esses picos aqui e transformo numa vazão retilínea, ajusante, é claro, do meu reservatório. Tá? O volume útil de um reservatório está diretamente relacionado à capacidade dele regularizar a vazão. Tá? Se o volume útil é pequeno, meu reservatório não consegue regularizar a vazão. Tá? São as famosas usinas a fio d'água. Existem reservatórios a fio d'água no Rio Correntes, se não me engano, aqui no norte do Mato Grosso do Sul, já quase divisa com Mato Grosso, em que tem usinas a fio d'água. O que são usinas a fio d'água? Ela não regulariza vazão nenhuma. Ela simplesmente cria uma tomada d'água para poder gerar uma turbina e gerar energia. Mas a água, se faltar água, ela também para de produzir energia. Tá? Normalmente são pequenas usinas em que não trabalham muito com aquele conceito de se eu produzir menos, vão me pagar. Tá? Às vezes são usinas até de empresas que usam a produção para garantir a produtividade da empresa, ou seja, a geração de energia para rodar a própria empresa. Então, não é bem o mercado, o cenário que a gente estava vendo antes, né, de reservatórios maiores. Tá? Então, o balanço hídrico dos reservatórios, tá, vai trabalhar sempre que eu tenho um volume no tempo, um vazão afluente, e a vazão de saída do meu reservatório. Tá? Então, tem um volume que varia ao longo do tempo, variando isso com a vazão de afluência com a vazão de saída do meu reservatório. Tá? É o que a gente calcula de os balanços hídricos. Tá? A gente pode aproximar essa equação considerando tempo, incremento de tempo finito, e dentro do intervalo de tempo eu passo a ter uma equação um pouco mais simplificada, em que eu tenho volume armazenado no meu reservatório no final de tempo, vai ser o volume do reservatório no início do intervalo, volume de entrada, volume de saída. Coisa simples, ou seja, eu tenho um reservatório que eu quero saber o volume armazenado nele, nada mais é o que ele tinha antes, com o que chegou e com o que saiu. Balanço de massas, pura e simplesmente. Tá? Se o meu reservatório, tá, se o volume armazenado, tá, no meu reservatório for menor ou igual à vazão máxima, eu vou estar no meu volume máximo. Se o meu reservatório for igual ao volume do meu reservatório, tá, volume armazenado, for igual a uma vazão zero, eu já estou no volume morto, ou seja, é um volume que está lá, fica no fundo do reservatório e que a gente não utiliza por qualidade de água, por vários outros motivos, que não só esses. Alguns de estruturais até. Tá? Então, quando a gente faz uma análise de regularização de vazão de um reservatório, para dimensionar, a gente segue o seguinte passo. Primeiro, fazer uma estimativa do valor de vazão máxima e de vazão zero. Considerar que o volume inicial da simulação vai ser igual ao vazão máximo, ou seja, toda vez que eu faço o início dessa análise da regularização de vazão, eu trabalho com uma estimativa em que o meu reservatório está totalmente cheio. Tá? E aí eu vejo o comportamento dele ao longo de um período hidrológico. Eu não vou começar com ele vazio, porque às vezes ele não consegue, no cálculo matemático, ele não consegue se equalizar. Então a gente sempre começa com ele cheio e vai efetuando o cálculo no modelo. Tá? Para cada mês a gente transforma a vazão de demanda em demanda volumétrica.
aplica a equação a cada mês e período da vazão, e depois você pode ou não considerar evaporações ao longo do tempo, que também vai ser uma saída da sua água. Quanto maior o seu reservatório e mais raso for o seu reservatório, maior a taxa de evaporação. Tá? Existem alguns métodos utilizados. Alguns reservatórios na Califórnia, uma vez, eles jogaram bolas de plástico dentro do reservatório. E essas bolas de plástico serviram como se fosse um colchão por cima do reservatório, para não deixar o sol evaporar o reservatório ou diminuir essa taxa de evaporação. Atualmente, eles estão colocando placas de painel solar flutuantes sobre reservatórios para geração de energia. Tá? Mas no nosso caso, que somos um país tropical, a gente tem que levar muito em consideração as perdas por evaporação dentro de um reservatório. Tá? Se ao final do mês que a gente está fazendo análise, as restrições são respeitadas, a gente segue para o próximo mês. Se no caso, ao final do mês, a restrição de vazão máxima é rompida, a gente aumenta a vazão de saída, tá? E se no caso a restrição de volume morto se torna negativa, a falha de atendimento no reservatório, tá? Então a gente tem que readequar a vazão de regularização. Isso aqui é mais um passo a passo, mas a gente vai fazer junto, né? Eu vou tentar fazer junto com vocês um exercício de regularização de vazão e que vocês vão entender um pouquinho melhor isso, tá? A probabilidade de falha é calculada dividindo esse número de meses de falha com o número de meses dos dados utilizados. E caso a probabilidade de falha não seja aceita, a gente aumenta o volume do reservatório até essa análise ser feita. Ou seja, eu posso ter aquele caso de 5% de falha. Agora, 5% de falha dentro de um ano, já pararam para pensar quanto é? 5% dentro de um ano. Vamos lá. 365. São 18 dias e um quarto de dia que o meu reservatório pode falhar. Tá? Então, na verdade, quando a gente avalia isso, só posso falhar isso, ou seja, meio mês. Né? Um pouquinho mais de meio mês. Ninguém constrói um reservatório realmente pensando em falhar essa quantia. Tá? Ele tenta, na hora do desenvolvimento, de calcular, ele sair dessa condição. Tá? Deixar mesmo um reservatório sem falha. Tá? Por exemplo, aqui eu vou fazer um exemplo rapidinho com vocês para a gente dar uma finalizada por hoje. Já deve estar cansado de ouvir minha voz. Então, vamos fazer aqui uma análise de regularização de um reservatório. Tá? Então, tem um reservatório com volume útil de 500 hectômetros, tá? Ou hectômetros cúbicos, ou 500 milhões de metros cúbicos, para garantir uma vazão de regularizada de 53 metros cúbicos por segundo. Considerando sequência de vazões de entrada na tabela na sequência, considerar que o reservatório está inicialmente cheio, que o volume morto é zero, ou seja, eu não tenho volume morto, ou seja, eu posso chegar até zero, eu só vou me preocupar quando se tornar negativo, e que a evaporação é nula, ou seja, para ficar mais simples, e que cada mês tem 2,592 milhões de segundo, levando em consideração que todos os meses nossos têm 30 dias nesse exemplo aqui. Então, tem aqui a vazão de entrada, tá? Dentro do meu reservatório, de janeiro de 71 a dezembro de 72. Então, aqui são as vazões. Percebe-se que nesse período aqui, abril, maio, junho, são os períodos, ó, vocês percebem que tem uma menor vazão? O que acontece? É o período de seca. E outubro, novembro, mais ou menos, são os períodos de cheia, ou de maior vazão. Então, a cada mês, o valor
VE, né, o volume de escoamento multiplicado, a vazão da tabela do intervalo. Então, no primeiro mês eu tenho 60 metros cúbicos por segundo, ao longo do mês corresponde a 160,7 milhões de metros cúbicos que chega para o meu reservatório. Tá? Cada mês tem a vazão de demanda, 55 metros cúbicos por segundo, é convertido em volume, 142,56 milhões de metros cúbicos. O que é essa vazão de demanda? Está aqui, ó, ele fala que é regularizada, é o quanto eu preciso para jusante do meu reservatório. Tá? Então, se eu considerar o reservatório inicialmente cheio, e o volume dele é de 500 milhões de metros cúbicos, eu tenho aqui, ó, 500 menos 116,6 menos 100, mais 116,6. Na verdade, está calculado errado aqui, tá? Não é 160, deixa eu ver, 60, não dá 160, dá 116. Então, eu somo a entrada, ou seja, o volume mais a entrada, menos o que saiu, que é esse 142,56, vai me dar um resultado aqui, que é a vazão de armazenamento naquele mês. Aí eu vou fazendo isso mês a mês. Então, a vazão de armazenamento no próximo mês, eu vou entrar com qual dado? Tá? No próximo mês eu entro com 474, mais, vamos botar lá, 45 vezes o tempo no mês, menos os 55, né? Menos o 142. Vai ter outra vazão. Aí eu passo para o próximo mês, o próximo mês. Eu vou fazendo isso mês a mês, essa conta, né? Pegando o volume que eu tinha armazenado no mês anterior, vou fazendo isso mês a mês, até se isso, durante o período todo, eu não chegar a zero ou a um valor negativo, eu posso ter uma vazão regularizada de 55. Caso contrário, eu não posso ter uma vazão regularizada de 55. Tá? Vou fazendo isso, só que, nesse exemplo aqui, se vocês continuarem, ao final de maio de 72, o volume armazenado é negativo. Então, se ele chegou a ser negativo, indica que eu passei daquele meu limite do volume morto. Se eu passei do limite do volume morto, meu reservatório não suporta regularizar uma vazão de 55 metros cúbicos por segundo. Tá? Que aqui, ó, no caso aqui, foi fazendo, ou seja, o volume do reservatório, e aqui são os volumes, o volume do reservatório, ó, você vai vendo que o volume vai diminuindo, aí tem uma chuvinha, sobe, desce, pum, chegou aqui, em maio de 72 ele não aguentou. Tá? Ele não aguentou o tranco do consumo dele, com a capacidade dele, então 55 não vai, eu não vou conseguir abastecer com 55. Então eu tenho que mudar a minha vazão de regularização para conseguir, ou seja, dizer, ó, esse meu reservatório aqui só vai conseguir regularizar tantos metros cúbicos por segundo. Posso aplicar um solver? Posso aplicar um solver. Tá? Essa aplicação do solver que vocês vão trabalhar é ele modificar a minha vazão, modificar o valor da vazão de irregularização, naquele que é 55 metros cúbicos por segundo, até o momento em que eu parar de ter vazões negativas. Correto? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um outro dimensionamento de reservatório com simulação em planilha. Qual a vazão pode ser regularizada naquele rio que eu tenho aqui os valores dele de vazão. Tá? Um reservatório de 100 milhões de metros cúbicos. E aproximadamente, se você pegar isso daqui e transformar em água, esse campus do Vale é um campus da Universidade do Rio Grande do Sul, ficaria coberto com 17 metros de água, só para vocês terem uma ideia o campo do Vale é mais ou menos o tamanho um pouquinho maior que a área ali da UFMS. Tá?
Então, aqui na tabela, ele pegou os volumes, tem aqui as vazões regularizadas, e ele vai modificando os cálculos até eu chegar numa vazão regularizada. Só que nessa vazão que eu coloquei aqui um teste de 20 metros cúbicos por segundo, eu tenho vários momentos em que eu tenho vazão negativa. Tá? Então, 20 metros cúbicos por segundo não é uma vazão regularizada. Por tentativa e erro, passo para 15 metros por segundo, ou eu posso utilizar o solver, e aí no solver ele já me determinou que o único, né, ou seja, aqui ele vai, o mínimo volume, ou seja, quem é o valor que ele está determinando aqui é esse mínimo volume. Que mínimo volume dentro do Excel é fácil, você coloca igual a mínimo, abre parênteses, marca toda essa tabela do volume, fecha parênteses. Então, a única coisa que você quer, ele sempre vai te dar um valor mínimo aqui. Então, ele vai modificar o valor da regularização, tá, no solver, até o momento em que o mínimo volume seja maior ou igual a zero, ou um valor que você definir. Tá? E aí vem a sua restrição. Eu posso definir que ele seja maior ou igual a zero, ou que ele seja maior ou igual a 20. Vamos supor que o meu volume morto seja de 20 hectômetros cúbicos. Tá? Não sei, depende da operação do reservatório. Nesse caso aqui, inicialmente trabalhou-se com 20, não deu, e descobriu-se que aquele reservatório só consegue regularizar 11,13 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, é um método da gente utilizar o solver para resolver isso aqui. Ok? E aí, qual o volume necessário? A gente faz um solver inverso, e eu coloco aqui, ele vai mostrar para a gente qual o volume que o reservatório deveria ter para poder regularizar a vazão daquele rio. Tá? Turma, vamos parar hoje por aqui. Tá? Agradeço vocês terem aguentado bastante tempo aqui ouvindo o professor falar com vocês. Vou já fazer o download desse vídeo, esperar que o Google envie para mim isso, e assim que possível, o vídeo vai estar lá naquele canal, tá? Então, pode curtir lá o canal por uma questão de vocês receberem as informações quando o vídeo estiver pronto. Vou postar também no Classroom, tá? Toda vez que eu posto lá, vocês devem receber uma mensagem que eu postei uma nova mensagem. Vou postar lá no Classroom para vocês, mas independente disso, se vocês curtirem e acionarem o sininho, é só por uma questão de vocês poderem ter acesso o quanto antes ao vídeo, caso interesse vocês, tá? Ou para vocês terem também acesso rápido a essa página do YouTube, para quando a gente tiver algum exercício, alguma coisa para fazer, vocês terem acesso aos vídeos. Ok? Fiquem com Deus, obrigado e até terça-feira da semana que vem. Tá? Podem continuar perguntando as coisas para mim no grupo, tá? Sem problema nenhum. Tá bom, professor.